Quer saber como foi a prova do TRT da Bahia para policial judicial? Então fica comigo nesse vídeo. Acabei de chegar aqui no hotel e vou compartilhar tudo com você. Fala, estudante, que é o professor Alessandro Marques. Seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. Estou muito feliz que você esteja aqui. E nesse vídeo vamos falar aí sobre como foi a prova, né, do TRT Bahia. Mais uma prova aí fazendo na área policial, para policial judicial. Mais uma experiência, né? A segunda prova de policial judicial que eu faço. E está sendo muito bom, né? Então vou compartilhar aqui com vocês os aprendizados e também uma análise da prova, combinado? Bom, primeira coisa, lembre-se de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, curtir, compartilhar e também clicar no sininho para ser notificado. Esse apoio de vocês é muito importante porque esse é o maior canal de estudos para concurso do Brasil, então conto sempre com seu apoio. Vamos lá, provinha, não dá para sair com a prova da FCC, né? Ela não deixa levar o caderno, então a gente tem somente a folhinha aqui com as anotações do gabarito. Tem gente que não dá tempo de preencher essas anotações, mas vamos lá. Primeiro, eu fiquei numa distância de 40 minutos do meu local de prova. Eu vi que eles jogaram muita gente para Lauro de Freitas, né, que fica nessas 30, 40 minutos daqui. Então, assim, gente, o trânsito tá uma loucura hoje. Os motoristas de Uber me relataram isso. E uma dica para você aqui, que vai fazer essas provas, uma coisa que eu sempre tô fazendo, é deixar agendado no Uber, né? Então, ontem à noite eu deixei agendado e isso deu 6 horas da manhã, o Uber já estava aqui no hotel me esperando e dá super certo. Inclusive, você paga até tarifa mais barata, porque no outro dia de manhã, né, vai estar aquela loucura, todo mundo pedindo ao mesmo tempo e você já pediu e já garantiu. Então, essa dica é muito importante para você não se atrasar e não ter problema. E lembre-se de chegar com antecedência, né? Nossa, eu cheguei lá, era 6h15. Fiquei lá de 6h15 às 7h30, conversando com a galera lá, pessoal que acompanha o canal, acompanha o trabalho. Então já deixo um abraço aí a todos os guerreiros e guerreiras que eu encontrei. Muito bom estar conhecendo essas histórias de vocês, encontrando uma galera aí que já está sendo aprovada, outros que estão começando, outros que estão meio perdidos, mas é muito bom sempre ter esse contato com vocês e saber da realidade de cada um. Bora pra prova, como é que foi? Tem que puxar de cabeça aqui, né? Lembrar de cabeça. Bom, primeiro deixa eu falar aqui da minha dificuldade. Aí eu sempre gosto de compartilhar as dificuldades com vocês, porque vocês acham que quem tá do lado de cá não tem dificuldade nenhuma, né? Quem é aprovado é um mundo perfeito, e não é. Eu até fiz um vídeo nessa semana falando da minha maior frustração e que eu tava cansado, e realmente eu tô cansado. Essa semana teve o evento, Jornada Dessa Vez Eu Passo, que inclusive, pessoal, se você quiser assistir, vai sair do ar hoje, então corre aí para assistir as 3 aulas, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito, muito. Não importa se você tá começando, nível intermediário ou avançado, assista e depois me conta, sai do ar hoje, né? E as inscrições para o método de alto desempenho também, até porque estão acabando. Então essa semana foi semana de evento, semana muito puxada para mim, dar atenção para os alunos que estão começando, né, fazer os eventos, tem toda uma correria, sem falar que eu venho aí de uma prova semana passada. A prova de semana passada para mim foi mais tranquila, né? Por quê? Porque eu fiz o Senado, FGV, depois eu logo em seguida, né? Depois, 3 semanas depois, fiz a da semana passada, a TRT da Paraíba, FGV também. Então, para o TRT da Paraíba, eu consegui dedicar essas semanas pós-Senado e consegui ter estudado todo o conteúdo, né? Assim, bati todos os pontos do edital, então foi uma prova que eu cheguei mais tranquilo. Para essa prova do TRT Bahia, eu sabia que eu não ia dar conta de fechar tudo, né? Então, muitas coisas, eu não estudei regimento interno, teve uma questão de regimento interno, não estudei, não revisei, né, CTB, Código de Trânsito, cara, pareceu prova da PRF. Tiveram 3 ou 4 questões de Código de Trânsito, então essas aí eu fui mais no feeling mesmo, tomara que o feeling esteja bom. Que mais? Aquela parte de estatística eu não estudei, até porque ainda bem, porque não caiu nada, essa parte foi boa. E algumas leis, assim, que eu não dei conta de estudar. E, principalmente, né, fazer aquele direcionamento para uma banca. Então, isso é algo importante para falar para você também, assim, que é uma das dificuldades que nós temos na preparação para o concurso. Assim, cada concurso que você vai fazer, às vezes muda a prova, muda a banca. Quer dizer, mudou a banca, você tem que, às vezes, fazer vários ajustes na sua preparação. Então, por exemplo, se você tem ali, às vezes, 3 semanas, 4 semanas, para você que, né, que já estudou as matérias, você consegue dedicar ali 3, 4 semanas para dar uma direcionada, só resolvendo questões da banca, você, né, consegue chegar muito bem na prova.
Agora, quando é muito em cima, assim, realmente você vai no rebote, esperar, ir muito com o conhecimento que você tem. E, né, primeira prova da FCC que eu fiz, essa semana eu resolvi poucas questões, consegui estudar 2 horinhas por dia, aqui no máximo. Ontem eu fiz uma revisão de 4 horinhas, mas batendo nos pontos principais. Mas foi bom que, por exemplo, eu revisei até aqui em frente os post-its que eu fiz aqui na revisão, falando sobre os crimes ali contra a administração pública, desacato, desobediência e resistência, né? Caiu uma questão sobre isso, falando sobre a resistência. Que mais que eu coloquei? Tem uma de análise de risco aqui que tá na minha frente, que caiu também. Equipamento, cara, equipamentos. Eu vou mostrar pra vocês não acharem que é mentira. Gente, olha isso aqui, ó. Acabei de pegar na minha frente aqui um post-it que eu fiz na minha revisão de ontem. E olha isso aqui, será que vai dar pra você enxergar? Ó, vamos ver se ele foca aqui, mas acho que não vai dar pra você enxergar. Deixa eu ver se eu só focar aqui a câmera. Mas, bom, enfim, aqui tá escrito o seguinte, se deu pra você ver aí, às vezes tá espelhado também, né? Equipamentos de segurança. Aí eu fiz uma comparação aqui que eu falei, cara, isso aqui é muito parecido, a banca às vezes vai cobrar. Tá exatamente aqui, ó, exatamente a questão que foi cobrada na prova. Equipamentos de anti-dupla passagem e equipamento de dupla custódia. Cara, caiu exatamente essa questão na prova, essa eu adivinhei. Igual a discursiva do Senado, né, discriminativa putativa que eu adivinhei também, tinha feito um post-it. Então isso aqui é uma revisãozinha final que eu sempre faço, pegando os conceitos ali que são parecidos. Então, ó, é aqui, ó, crimes contra a administração, resistência, desacato e desobediência. Era um item do edital e caiu exatamente aqui, ó, resistência. Crime de menor potencial ofensivo, caiu também. Só que o que caiu... Caiu mesmo? Cobrou... Acho que foi competência de julgamento, né? Não estava aqui, mas eu sabia. Análise de risco, caiu também uma questão sobre isso aqui. Ó, a diferença entre dano e perda, exatamente essa questão. O que mais? Eu tenho um outro ali que foi suspensão condicional do processo. Foi o que eu fiz ontem aqui, eu fiz uns 8 post-its aqui, mas olha que legal. 1, 2, 3, 4. Esses 4 aqui, certeza que eu acertei essas questões, bem tranquilo. Então, deixa eu pegar aqui de novo. Essa revisãozinha, né, é muito bom, mas você também tem que entender, né, você só dá conta de fazer isso quando você tem uma base feita, e essa é uma coisa que eu falo com vocês. Então vamos lá. Prova de português. Cara, eu achei a prova de português, tinham 2 questões ali. Comenta pra mim, você que fez essa prova, cara, aquela questão de pronome, qual pronome tinha o valor possessivo. Cara, eu fiquei muito tempo naquela questão. E no finalzinho, eu deixei ela por último. Nossa, que questão que eu achei difícil, assim, não consegui identificar. Então, mas a prova de português eu acho que eu devo ter acertado aí umas 7 de 10, pelo menos. Então, acho que, né, devo ter ido bem em português. Raciocínio lógico, foram 5 questões. A última questão, galera, eu não tinha a mínima ideia como fazer aquela última questão, que era aquela dos salários, na minha prova, né? Foi aquela dos salários da Ana e do João lá. Cara, eu não tinha a mínima ideia como fazer aquilo. Mas eu acho que eu devo ter... de regra de 3 lá, que eu fiquei meio, assim, aquela questão deixa eu lembrar, porque tem que lembrar de cabeça, né? A questão das horas de trabalho, sabe? Aquela lá eu acho que eu fiquei em dúvida, não marquei com tanta segurança, mas as outras 3 eu tenho certeza que eu acertei. Aquela de conjunto, né, que é de graça, então aquela foi muito tranquila, e as outras também. Então eu devo ter feito aí 3 de 5. Depois veio a parte de legislação. Primeira questão foi... na minha foi de regimento interno, não estudei regimento interno, fui no Philly. Fui no Philly. Depois veio, né, 812, processo administrativo. 812 cobrado no regime disciplinar, não sei se eu acertei. Processo administrativo. O que mais, pessoal? Me lembra aí. E LGPD, né? LGPD, eu tô fera em LGPD, não erro mais questão de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então foi mais tranquilo assim. Acho que foram 5 questões. Eu devo ter, não sei, pelo menos 3 aí eu garanti também. E depois entramos aí na parte de conhecimentos específicos, né? Tô esquecendo alguma coisa? Cara, difícil lembrar assim de cabeça, né? Conhecimentos específicos, né? Vamos lá para conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos, sim, a banca, assim, mais da metade da prova, acho que 70% da prova não eram leis, né? Mais a parte do direito penal ali, legislação extravagante. E, cara, mais da metade das questões foram sobre isso.
Parecia uma prova de polícia civil, de verdade. Muita lei sendo cobrada, ela cobrou porte de arma, cobrou todas as leis, para cada lei que tinha detalhado, cobrou uma questão. E a parte de conhecimento de segurança mesmo, muito pouco, cobrou uma de segurança de signatário, cobrou uma de perímetros, uma de gerenciamento de crises. O que mais cobrou? O que mais cobrou? Cobrou uma questão de segurança da informação, bem tranquila também, os princípios ali da segurança da informação. Cobrou uma questão sobre os princípios de... Cara, não vou lembrar, mas sim, não, mais da metade foram de leis. 4 ou 5 questões de CTB, né? E o restante toda aquela parte, como eu falei, porte de arma, estatuto do idoso, cobrou tudo isso. Então, eu achei muita cobrança, né? Essas provas estão fazendo muito isso. Eu acho que nessa área de segurança, como é muito genérico, não sei se as bancas ficam com medo ou não têm conhecimento para fazer isso, elas acabam apostando mais na área do direito. Então, por isso que eu falo para você que está estudando aí, né, Polícia Civil, e pensando nas polícias federais também, cara, é uma ótima você aproveitar esses concursos de policial judicial. Inclusive, tem agora o próximo de policial judicial é o TRT Goiás. Então, uma grande oportunidade para vocês também. Mas assim, eu achei a prova, tirando as questões assim, eu não sei se eu consigo nessa prova acertar mais de 60 não dá, né? Mais de 50 questões. Não sei se eu vou manter o desempenho da anterior, justamente porque, assim, das 60 questões da prova, eu vou colocar aqui umas 15 que eu não estudei. Ou, né, CTB, já estudei já, mas faz muito tempo. Não dou muita atenção para CTB. Né? Estudei na época da PRF, depois eu nunca mais peguei CTB, nem pro Senado. Foi mais no feeling mesmo. E aquela parte de regimento interno, então deve ter ido entre umas 10, eu acho que não chega a 15, mas pelo menos umas 13 questões ali que eu não fiz, que eu não estudei, né? Então essas eu não tenho como garantir, mas no restante eu acho que das que eu peguei ali firme, devo ter acertado uns 80%, talvez, acho que acima de 40 acho que dá pra fazer, mas não sei se dá pra passar de 50, acho muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Mas vamos lá, né? Mais uma prova feita, mais um aprendizado. Semana que vem tem PC Goiás, que vai ser pauleira também. Ainda tô numa correria aqui. Volto para Brasília na terça. Então aproveitar já amanhã para dar uma revisada e tal. Mas vamos lá. Então coloca para mim aqui no chat, no chat, ó, na descrição do vídeo, o que você achou dessa prova. Qual a sua expectativa com relação a ela? Você achou ela num nível muito difícil? Eu vou dizer assim, para mim estava mais difícil do que a da semana passada, que foi o TRT Paraíba, na minha avaliação. Então, para você, coloca aí a sua avaliação. Redação tranquila, um tema genérico, né? Falando ali sobre... O tema era o desenvolvimento sustentável em face das mudanças climáticas. Aí eu fiz uma argumentação, era uma redação dissertativa argumentativa. Então, meu primeiro argumento foi sobre a questão do crescimento das cidades, como que isso provoca uma degradação do meio ambiente, gera um impacto nas mudanças climáticas. E a segunda foi sobre o crescimento populacional, que aí a população crescendo mais, precisa de mais recurso, e esses recursos estão sendo feitos com muita à custa do meio ambiente, né? Então, até a minha tese, como é argumentativo, você tem que ter uma tese depois dos argumentos. A minha tese, no parágrafo de introdução, foi o custo do processo de desenvolvimento, se vale a pena ou não. Foi mais ou menos assim, vou lembrar detalhadamente, né? Falando sobre isso. Aí eu fechei a redação justamente, né, falando sobre que o desenvolvimento sustentável é uma ferramenta que pode ajudar aí para amenizar, né, a mudança climática. A mudança climática não é só efeito do homem, mas o efeito do homem acelera isso. Deixei isso muito claro e fechei falando ali, né, trazendo novamente a minha tese, falando que o custo não pode ser o custo do nosso desenvolvimento, como do nosso progresso, não pode ser, né, maior do que o resultado que a gente tem, né? Não pode ser degradante, aí a gente não pode ter degradação e prejudica o meio ambiente e tudo mais. Então foi mais ou menos isso que eu argumentei. Só que nessa prova da FCC, o que acontece? A prova objetiva vale 10, aquele cálculo
mirabolante que a FCC tem, aquela fórmula que transforma a sua nota em 0 a 10, e a redação vale 10 também. Então, e às vezes mais ou menos na objetiva e arrebentar na redação ajuda bastante. Então, mas assim, o concurso só acaba quando soma-se tudo, né? Então a gente tem que aguardar realmente, não sei se nessa eu consigo ir para o TAF. Mas é isso aí, mais uma missão cumprida. E coloca aí para mim também aqui nos comentários o que você achou do tema da redação, se você conseguiu desenrolar. Até porque, pessoal, uma coisa que geralmente muitos estudantes não têm uma boa nota na redação é porque quando se pede, por exemplo, uma redação dissertativa argumentativa, você tem que argumentar, você tem que trazer argumentos. É um parágrafo, um argumento em cada parágrafo, aí tem que fazer uma conclusão boa, entendeu? Uma introdução legal, que na introdução tem que ter a tese, botando os argumentos e depois fechando ali com a conclusão. Isso aí conta muito, essa parte da estruturação da redação, formato. Claro, aí vem toda aquela pontuação de gramática, coesão, coerência, então tem que treinar bastante. Essa redação mesmo na TRT da Bahia vai ser muito importante, né? Não basta passar no objetivo, tem que arrebentar na redação também. Então esse fica uma lição de casa. Eu conversei com algumas pessoas que me disseram que, Alessandro, não deu tempo de... caiu muita matemática e eu fico mais focado no raciocínio lógico. Você que estuda para a área policial tem que corrigir isso o quanto antes. Quanto antes, entendeu? Porque não são só as provas de polícia penal, de polícia judicial, que cobram, estão cobrando muita matemática. Mas todas as provas vai ter muita matemática, né? Geralmente vem um raciocínio lógico matemático, tem uma partezinha ali de matemática que você precisa estar fera, e você precisa estar fera até porque, por mais que possam cobrar poucas questões, você precisa ter rapidez para responder essas questões, porque senão você enrola demais. O raciocínio lógico e a matemática são questões que a banca coloca para te atrasar, para fazer você demorar, sabe? Demorar uma eternidade para responder as questões. Tem gente que já faz primeiro, por isso que eu sempre deixo por último, resolvo todas, depois eu volto lá para resolver matemática, raciocínio lógico, até depois de fazer a redação. Vai ficar por último mesmo, até para não gastar muito neurônio e ter neurônio para fazer a redação. Então eu deixo por último. Mas, assim, felizmente eu estou conseguindo ir muito bem nessas provas. Por quê? Porque, cara, nessas minhas últimas preparações, há 2 meses que eu venho treinando matemática 1 hora todo dia. 1 hora todo dia. Para ficar fera em raciocínio lógico, não pode errar questão. Não pode errar, sabe, questão? Você tem que ir eliminando conceitos que, cara, isso aqui você não pode errar. Você não pode errar conjunto, teoria de conjunto. Você não pode errar uma questão de se, então, né? Uma questão de argumentação, o que for que seja. Sabe, você de e, ou, você não pode, esse tipo de questão você não pode errar. Isso aqui, questão que quem passa não erra. Então você não pode errar esse tipo de questão. E as outras você tem que ganhar velocidade. Tem que ganhar velocidade. Então essa eu devo ter acertado aí 4 de 5, mantendo a minha média aqui de desempenho dos 90% nas últimas provas. Então você precisa treinar. Eu treinei, tô treinando, raciocínio lógico, matemática para treinar todo dia, e aí o resultado está acontecendo. Então é isso que você precisa fazer, beleza? Não tem fórmula mágica. O que tem? Treino, estratégia. Isso é importante. E método. Sempre vou bater isso na tecla com vocês. E aproveitando, últimas vagas para o método de alto desempenho, aproveita para entrar pro time e ter essas orientações aqui direcionadas para você. Então, diz aí para mim, o que você achou desse vídeo? O que você achou da prova? Deixa teus comentários, é muito importante ter esse feedback de vocês. E semana que vem estamos em Goiânia fazendo a prova da PC Goiás, que é uma prova que eu vou estudar o que for possível essa semana para ela, mas a prova mais efetiva mesmo que eu vou fazer é a próxima, né, de janeiro, que eu vou ter um tempinho maior para estudar. Mas essa, sim, vamos fazer o nosso melhor também, vamos em busca da aprovação em todas. Beleza? Então é isso aí. Grande abraço para vocês, curte, compartilhe, se inscreva no canal, vamos juntos e até nossa próxima prova. Tchau, tchau, pessoal.